ungidos por Deus. Quero falar com você, meu amigo, meu irmão, sobre ungidos por Deus, pessoas que são ungidas por Deus, líderes. Eu vou ler em 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 12, quando o profeta Samuel foi mandado por Deus para ungir um outro rei, uma outra pessoa para ficar no lugar de Saul. E assim diz a palavra de Deus. Samuel estava na casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos. Deus mandou ele lá na casa de Jessé, porque Deus falou assim: eu tenho um homem lá escolhido. Samuel foi lá, reuniu a família, e o primeiro que ele viu dos filhos de Jessé, ele achou que seria aquele. Mas Deus disse para Samuel: não é assim não. Você está vendo a aparência do homem, eu estou olhando o coração. Porque aquele que Samuel viu realmente era um homem, um primogênito, um homem robusto, forte. Ele achou que aquele deveria ser o rei. Jessé passou todos os filhos dele que estavam ali, e nenhum deles Deus escolheu. Veja o que acontece daqui para frente. Samuel falou para Jessé: não tem mais ninguém? E Jessé disse: sim, tem um menino, ele está pastoreando as ovelhas, está no campo. Samuel disse: então manda buscá-lo, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não faremos a cerimônia que temos de fazer aqui. Aí Jessé mandou buscar Davi. A Bíblia diz assim: era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é esse mesmo, unja-o. Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Davi é ungido para ser rei no lugar de Saul. No Antigo Testamento só recebia unção com óleo os sacerdotes, os profetas e os reis. Quem seria rei? Muito bem, nós estamos em uma nova dispensação. Nós não estamos vivendo mais no tempo do Velho Testamento. E as igrejas, elas têm seus líderes que Deus escolhe. Mas a forma deles serem ordenados, eles serem colocados na função, é diferente. A unção no Antigo Testamento era com azeite derramado na cabeça da pessoa chamada por Deus. Isso tinha um significado. Dava autoridade para aquela pessoa. As igrejas cristãs, depois do Pentecostes, elas tiveram como líderes os apóstolos que Jesus escolheu. Nós não temos relato de que Jesus tenha ungido nenhum dos apóstolos com óleo. Mas eles eram líderes.
E a igreja passou a escolher líderes, reconhecer os líderes através da imposição de mãos. Os apóstolos impunham as mãos sobre uma outra pessoa e fazia dela um líder, um pastor, um presbítero, um ancião para dirigir a igreja. A unção agora é espiritual. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e encheu todos aqueles que estavam ali. Todos foram ungidos. O Espírito Santo é a unção que temos sobre nós. No entanto, para ser líder de uma igreja evangélica, é preciso ser reconhecido de alguma maneira. Esse detalhe eu não vou entrar nele agora, porque temos muitas igrejas e denominações que escolhem ou ordenam seus líderes de maneiras diferentes. Eu quero entrar num detalhe muito especial que aconteceu com Davi e que acontece com qualquer líder chamado por Deus. Se você é um líder e se propõe a trabalhar com pessoas, com gente, você precisa entender muito bem isso. Você vai ter que trabalhar com qualquer tipo de pessoa que venha para o Evangelho, que venha para ficar debaixo da sua liderança. Você vai precisar estar habilitado para trabalhar com estas pessoas em qualquer situação. Há um fato que ocorreu com Davi que nos leva a entender isso. Davi foi chamado para ser um rei. E o rei é o líder de uma nação. É muito complexo. Tem muita gente debaixo da sua liderança. Mas veja, Davi, antes de assumir o trono de Israel, ele foi perseguido por Saul e ele estava fugindo de um lugar para o outro. Porque Davi ficou com ciúmes e inveja dele pelo fato dele ter matado o gigante Golias e o povo aplaudiu. E nós temos um texto bíblico interessante. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Anote aí bem. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi está fugindo de Saul. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Davi entrou nessa caverna para se esconder da perseguição de Saul. O verso 2 deste mesmo capítulo 22 de 1 Samuel diz assim, veja, preste atenção nesse detalhe. E todos os homens que estavam em dificuldades, anote bem a palavra, homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, isto é, pessoas endividadas, ou insatisfeitos, pessoas insatisfeitas, as coisas não estavam dando certo na vida delas, e elas não sabiam o que fazer, ou com dívidas. E estas pessoas foram para a caverna onde estava Davi.
E diz aqui, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele, com Davi, mais ou menos 400 homens. Davi se tornou o chefe das pessoas mais atrapalhadas em situações difíceis que se podia encontrar naqueles dias. Imagine você ser o líder, ser o chefe de pessoas sem nada, endividadas, insatisfeitas, com dificuldades. Homens que estavam em dificuldades. O que é ter dificuldade? É não conseguir sair de situações embaraçadas da vida. Homens com dívidas. Como é duro ter dívidas. Endividados, estão sempre debaixo dos seus credores que vivem cobrando. E insatisfeitos. O que quer dizer isto? O seu público, meu querido líder, pastor, presbítero, dirigente de igreja, que Deus chamou para liderar, o seu grupo pode ser um grupo desse tipo de pessoas. Nós não temos gente endividadas hoje? Muitos insatisfeitos? Em aperto? Esse é o seu público. E você vai ter que trabalhar com essa gente. Tem que trabalhar. Davi não pensou duas vezes. Se tornou o chefe deles. Esse grupo de 400 pessoas. Davi passou a liderá-los, a conduzi-los. Isso é trabalhar com eles. Davi estava escondido, fugindo da perseguição de Saul. Davi não criou uma facção criminosa através daqueles 400 homens, não. Era um grupo que saía e se defendia. E defendia também as famílias de Israel, o povo de Israel. Davi trabalhou com a situação daqueles homens e os transformou, eles se tornaram homens melhores. Mudou a situação daqueles homens que estavam com Davi. Aqueles homens cresceram. Querido que está vendo este vídeo e ouvindo aqui, se você é um líder, não importa o tipo de pessoas que venham a você, seu dever é fazer deles melhores do que eles são agora. Levá-los ao crescimento. Davi era ungido do Senhor. Davi era um líder. Davi era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele proporcionou aqueles 400 homens que foram se encontrar com ele na caverna de Adulão. E fez deles homens valorosos. Mais tarde na história, nós vamos encontrar quem se tornou, o que se tornaram esses homens. Eles se tornaram nos generais, nos soldados de Davi, nos grandes valentes de Davi. Eles melhoraram, eles defenderam o reino, assentaram do lado de Davi. É para isso que Deus chama pastores e líderes e unge com o Espírito Santo, para mudar a história de homens, de vidas que estão perdidas na sociedade. Ungidos do Senhor, ungidos pelo Espírito Santo, para fazer pessoas melhores. Quem são as pessoas que estão debaixo da sua direção e liderança? O que elas serão daqui a alguns anos? Qual o futuro delas?
Faça como Davi. Transmita para elas o otimismo, a coragem, e faça delas os valentes de Jesus Cristo no final da reta na história deste mundo. É para isso que Jesus tem chamado você. É para isso que Ele tem ungido com o Espírito Santo. Mas você precisa ter convicção de que é ungido pelo Espírito Santo, porque sendo, os resultados serão gloriosos. Deixa esta palavra para você meditar e pensar. E fazer da sua vida uma vida vitoriosa, porque Jesus está dando condições. Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Compartilhe. Passe para frente. Assim você estará contribuindo com o reino de Deus também. Aleluia.